O livro de Mateus, no capítulo 24, verso 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, nenhuma carne se salvaria, ou ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus, então, ele revelando aos discípulos a experiência do seu povo desde os dias antigos, até os dias da sua volta, o dia que ele voltaria com poder e muita glória. Então Jesus, olhando o futuro, os olhos de Jesus, a mente de Jesus pode divisar os séculos futuros, os séculos de dores para os cristãos, séculos de perseguição contra os cristãos. Os seguidores de Cristo, eles iriam trilhar a mesma senda que o Mestre trilhou. A mesma senda que o Mestre palmilhou, eles palmilharia o sofrimento, a angústia, por causa do nome de Deus, por causa da verdade de sua palavra. Assim como Jesus sofreu os escárnios, perseguições, e até a morte, os discípulos também sofreriam. Aquela inimizade que irrompeu contra o Redentor do mundo também se manifestaria sobre todos aqueles que crescem no nome do Redentor, de Jesus. Por isso, meus queridos, Jesus, ele apela àqueles cristãos para que fossem cristãos leais, cristãos genuínos. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, os templos e os altares deles desapareceriam. E aqui acontece o quê? As fogueiras se acendem. As fogueiras da perseguição se acenderam. Os cristãos, eles foram despojados das suas posses, despojados de suas casas. Grande número dos cristãos, quer fossem escravos, livres, ricos, pobres, letrados ou ignorantes, eles foram mortos sem misericórdia. Iniciando ali pelo governo de Nero, pelo ano 54, inicia-se por ali, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, as perseguições que iniciam nesse período, elas vão prosseguir por séculos, muitos séculos de perseguição. Os cristãos, eles eram falsamente acusados de ser eles os provocadores, causadores das fomes, das pestes, dos terremotos e de outras catástrofes que aconteciam. Assim como Jesus foi acusado, como Paulo foi acusado, Jesus foi acusado de sedição, foi acusado de demônio, foi acusado de rebelião, né? Eles também acusaram os cristãos. Muitos, por amor ao ganho, denunciavam falsamente os cristãos inocentes. Traíam os cristãos inocentes, aceitando subornos para acusá-los de rebeldia, acusá-los de pestes da sociedade. Olha que tamanha crueldade, não, queridos? Grande número deles, então, foram lançados
às feras, foram queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais selvagens e lançados nas arenas para ser despedaçado pelos cães ferozes. De seu sofrimento se fazia, sabe o quê? A principal diversão pública. Vasta multidão se reunia para corridas de cavalo, para outras lutas, e não tinha nada mais animador para esta multidão do que o espetáculo de cristãos inocentes sendo mortos pelas feras nos anfiteatros, como no grande Coliseu romano. E ali do sofrimento deles sendo despedaçado pelas feras, pelos cães, risos, aplausos, euforia. Se tivesse fogos naquela época, fogos com a miséria daqueles cristãos inocentes, com o sofrimento daqueles cristãos. Então, o que acontece? Os cristãos eles foram forçados a procurar esconderijos solitários. Sob a fuga deles das cidades, eles fugiam para os montes, para as colinas, para os campos distantes, e ali eles faziam as suas casas sobre as rochas, sobre os montes. Eles perfuravam grandes galerias subterrâneas, debaixo das montanhas, nas rochas, para que fosse assim as suas moradias. Um lugar mais seguro para fugir da perseguição. E naqueles retiros subterrâneos, eles encontravam ali a sua casa, os seus lares, um lugar de refúgio. Ali eles sepultavam os seus mortos. Ali eles poderiam adorar a Deus com maior tranquilidade. E muitos até se recordavam, claro, eles não esqueciam das palavras de Jesus, que deveriam alegrar-se quando perseguido por amor ao Mestre, a Cristo. Alegrar-se por amor a Jesus, mesmo em meio à perseguição, porque eles tinham uma recompensa a receber, não uma recompensa terrena, mas uma recompensa celestial. Assim como os profetas foram perseguidos antes de Cristo, antes deles, eles também seriam perseguidos. Sabe, queridos, eles também eram queimados vivos. Em meio àquelas chamas crepitantes, ali saía cânticos de louvor, cânticos de triunfo, saía dos lábios daqueles cristãos leais e genuínos, mesmo em meio às chamas crepitantes, mesmo em meio às feras os devorando, eles cantavam, eles louvavam a Deus. Sabe, o céu contemplava o sofrimento daqueles cristãos. E às vezes a gente pode dizer assim, mas os céus não fazia nada em favor deles. Sabe, queridos, você vai entender. Eles eram aprovados naquela situação, aprovados pelo céu, aprovados por Deus. Uma voz vinha do trono. Pela fé, eles ouviam a voz de Deus. Pela fé, eles podiam ver os conceitos de Deus, onde dizia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. E eles ali, com essa esperança no coração, morriam fiéis, morriam de formas cruéis, mas morriam
cruéis, de forma cruel, fiéis à palavra de Deus. Os esforços de Satanás para destruir o cristianismo, destruir a igreja pela violência, foram em vão. É aqui que é um ponto muito interessante de entendermos. Os esforços de Satanás para destruir a igreja pela violência foi em vão. O número dos que aceitavam a palavra de Deus, aceitavam a fé, se tornavam cristãos genuínos, ia aumentando dia a dia. Os obreiros de Deus eram mortos, mas o evangelho continuava sendo pregado com mais ênfase. O número dos que aceitavam a Jesus como seu Salvador aumentava dia a dia. Um cristão chegou a dizer: quanto mais somos ceifados por vocês, quanto mais somos ceifados pela vossa tirania, tanto mais crescemos em número. O sangue desses queridos que são derramados são sementes que brotam. São sementes que brotam. Sabe, queridos, é por isso que às vezes nós não entendemos as coisas de Deus. O céu contemplava a tortura, a morte, a dor daqueles cristãos. Mas por que o céu permitia? Por que Deus permitia? Por que Jesus e o Espírito Santo permitia? O sangue deles era semente. Quanto mais eles eram ceifados, mais pessoas aceitavam a Cristo. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele permite situações adversas para que eu e você entendamos o que é a salvação. Portanto, Deus permitia a morte daqueles cristãos fiéis e leais para que outros se convertessem, outros entendessem que Deus é Deus Salvador, é Deus de amor. E Satanás, então, ele ficou enfurecido. Por quê? Matar não resolve, perseguir não resolve. Quanto mais se mata cristão, mais o número deles aumenta. Satanás, então, ele formulou planos para guerrear com maior êxito contra o governo de Deus. Como é que eu vou fazer? Se matar não resolve? Quanto mais mata esses cristãos, mais cristão surge, brota, como se brota ervas no campo. Então, o que o diabo fez? Ele buscou hastear a sua bandeira, a bandeira do erro, a bandeira da mentira, a bandeira, o engano, o engodo. Ele hasteia a sua bandeira falsa dentro da igreja cristã, esforçando assim, pelos seus artifícios, lograr êxito de uma forma que ele não logrou com a perseguição. Bom, se perseguir não resolve, eu vou fincar a bandeira do erro dentro da igreja cristã. E cessa a perseguição. Veja como que o diabo é esperto. Vai cessando a perseguição. E agora o que o diabo coloca dentro da igreja, no seio da igreja? Ele coloca a idolatria. Ele coloca a idolatria. Então, os cristãos começam a se conformar com a idolatria. Os cristãos começam a buscar honras mundanas, honras temporais, o poder. A igreja agora busca, em vez de ser a igreja humilde, a igreja que salva, a igreja se torna agora uma igreja temporal, recebendo honras mundanas. Veja como que o diabo faz, perseguir não resolve. Vamos para dentro da igreja então. Vamos fazer com que esses crentes, esses cristãos, não importa que forma de cristão, se tornem mundanos.
busque o poder, tente buscar a honra para si. E agora então a idolatria ela começa a tomar conta da fé cristã. As verdades essenciais da salvação foram sendo rejeitadas. A salvação pela graça, salvação pela fé unicamente em Cristo começa a ser rejeitada. E agora a salvação pode vir dos santos que já tinham morrido, como a Virgem Maria, como São João, São Pedro, Santo Antônio, e foram sendo criados tantos santos, né? E Jesus foi ficando de lado. E o diabo começou a lograr êxito com isso. Ele viu que o cristianismo continuou sendo cristianismo, mas um cristianismo desvirtuado. Já não era um cristianismo mais leal e genuíno, como daqueles que eram mortos, eram queimados vivos. Muitas concessões do cristianismo foram sendo aceitas, concessões políticas, certo? Concessões de honras mundanas. Muitos santos foram levados para dentro da igreja, muitas imagens foram sendo levadas para dentro da igreja. E agora os cristãos não sentiam mais a necessidade de arrependimento, não se sentiam mais necessidade de conversão, tinham um coração cheio de coisas mundanas. E a igreja, nesse momento, se torna, ou melhor, ela se encontra em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo, espada, era bênção. Agora, se compararmos com o que o diabo fez na igreja, a tortura, a perseguição, tudo isso era uma bênção, tá certo? Agora, os cristãos, alguns cristãos permaneceram firmes. Alguns cristãos permaneceram firmes. Outros, eles eram favoráveis a que se modificassem as características da fé cristã. Eram favoráveis. Sob a capa de um pretenso cristianismo, Satanás, então, insinuou-se na igreja, ele entra dentro da igreja, ele começa a agir no coração da liderança da igreja, a fim de corromper a fé dos cristãos genuínos. E sabe, eu vou falar bem baixinho aqui, só para nós ouvirmos, só para a gente ouvir. A maioria dos cristãos consentiu em rebaixar as normas do cristianismo. O quê? É verdade, Daniel? Sim. Formou-se a união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar unidos à igreja, apegavam-se à idolatria. Modificou apenas o objeto de culto, substituindo as imagens da idolatria, lá do paganismo, por imagens de Jesus, por imagem de Maria, por imagem de santos. Pronto, só modificou as características das imagens. Se modificou apenas as características das doutrinas errôneas, ritos supersticiosos, cerimônias idolátricas foram incorporados à fé e o culto nas igrejas cristãs. Então a religião se tornou uma religião corrupta, de modo que a igreja perdeu a sua pureza, perdeu o poder. Alguns, entretanto, não foram transviados, não se desviaram. Alguns não. Alguns, entretanto, mantiveram a sua fidelidade ao autor e consumador da fé, o autor da verdade. Coluna e baluarte da verdade, muitos continuaram sendo assim. Amigos, mas Daniel, como assim?
Você acha que essas normas que foram rebaixadas prevalecem até o dia de hoje? Eu não acho, tenho certeza. É isso. As normas do cristianismo foram rebaixadas. Repito, muitos não aceitam essas normas rebaixadas. Muitos cristãos hoje, em todas as denominações, eles mantêm a fidelidade ao autor da verdade. Mas sabe, o cristianismo hoje, se colocássemos no liquidificador paganismo, espiritismo, hinduísmo, budismo, esse monte de cristianismo que existe por aí, se colocasse no liquidificador, estou fazendo só uma comparação, batesse, viraria um cristianismo. As igrejas hoje, na sua maioria, existem igrejas sinceras, pessoas fiéis, liderança fiéis, mas a maioria das denominações, das igrejas cristãs, evangélicas, pentecostais, tradicionais, se conformou com as normas do mundo. E a igreja rebaixou as suas normas, mudou as verdades da palavra de Deus, mudou os mandamentos de Deus. A salvação não é mais pela graça. A salvação agora é comprando bênçãos. É dando 10 para receber 20, é dando 100 para receber 200. É um cristianismo político, literalmente político. E nós estamos vendo essa questão agora, um contratempo lá no governo, onde pastores buscando se envolver, os prazeres temporais, a questão financeira, parece que está querendo falar mais alto dentro do cristianismo. Sabe, queridos, sempre tem havido duas classes de pessoas entre os professos cristãos. Sempre. E sempre vai existir. Enquanto uma classe estuda a vida de Cristo, procura corrigir os seus defeitos, procura seguir o seu mestre, procura seguir o modelo divino, outra evita as claras práticas do evangelho. Evita a verdade como ela é. Outra classe é como Judas, que está no meio do cristianismo, está dentro da igreja, é líder de uma igreja, como Judas era líder, mas nunca aceitou o seu mestre. Está ali por uma questão talvez de honra, podemos assim dizer. E pessoas como Judas, pessoas como Ananias e Safira, que tentam enganar o Evangelho, tentam enganar o Espírito Santo e traem o seu mestre, mesmo sendo cristãos, traem o seu mestre. Ananias e Safira, um exemplo disso. Judas, um exemplo disso. E tantos outros é um exemplo disso. A cobiça, o orgulho de si mesmo, a exaltação própria. E assim, as verdades da palavra de Deus vão sendo rebaixadas. O mundo cristão hoje precisa daquele espírito de cristãos que havia na igreja primitiva. Igrejas de cristãos leais e verdadeiros. Quando as perseguições sobrevieram aos seguidores de Cristo, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade desejavam se tornar discípulos de Cristo. Mas cessada a perseguição, acrescentaram-se conversos que não eram sinceros. Conversos que não eram sinceros. Abriram caminho para Satanás tomar pé. Um exemplo disso é Constantino. Constantino, que era pagão, converteu-se ao cristianismo e levou as práticas cristãs para dentro as práticas
pagãs para dentro do cristianismo. E o que acontece? É um cristianismo pagão, infelizmente. E uma coisa, isso se arrasta até os dias de hoje e vai se arrastar até a volta de Cristo. Quando os cristãos consentiram-se em unir aqueles que eram semi-conversos do paganismo, Satanás ficou feliz. Satanás exultou. Inspirou-se então a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. E o cristianismo apóstata se uniu, os cristãos apóstatas se uniu aos semipagãos para dirigir ataques contra as verdades da palavra de Deus. Cristãos atacando a palavra de Deus. Cristãos mudando a palavra de Deus. Cristãos rebaixando as normas da profecia, as normas da palavra de Deus. E o que é isso? A união de cristãos não sinceros com cristãos semipagãos. Aí houve mudança dos mandamentos de Deus. Houve mudança do verdadeiro culto. A palavra de Deus hoje é levada em brincadeira. Sabe? Foi necessária uma luta desesperada para aqueles que permaneciam fiéis manter o evangelho fiel, manter o evangelho sincero. Pensa que foi fácil para manter um evangelho fiel até nos dias de hoje? Não. Foi muita luta desses cristãos verdadeiros, como Martim Lutero, que bateu duro contra Roma, como os reformadores, que bateu duro contra o erro, perseguidos e até mortos. Sabe, a Bíblia não aceita rebaixar as normas da fé cristã. A doutrina da liberdade religiosa nos dias passados era chamada de heresia. Até hoje, quem defende as verdades claras e cristalinas da palavra de Deus, como o Santo Sábado, como a doutrina do santuário, a doutrina pura sobre a volta de Cristo, sobre o milênio, sobre a imortalidade da alma, são chamados de heréticos, são chamados de antiquados. Sabe, houve um longo conflito, mas cristãos sinceros, eles mantiveram a verdade pura e cristalina da palavra de Deus. Os cristãos sinceros não ousaram tolerar erro dentro do cristianismo, porque se permanecesse o erro, muitos dos seus filhos, seus netos, as gerações futuras se perderiam. Sabe, queridos, os cristãos primitivos eram, na verdade, um povo peculiar. Pouco em número, não tinham riquezas, não tinham posição, não tinham títulos honoríficos, eram odiados pelos ímpios, como Abel foi odiado por Caim. Desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição daqueles que amam o pecado. Infelizmente, a verdade suscita ódio. A verdade, ela não rouba, a verdade não mata, a verdade é verdade para a salvação. Estou falando da verdade da palavra de Deus. Infelizmente, ela suscita ódio e perseguição. Sabe, queridos, estamos vivendo num mundo em que o cristianismo está muito distorcido, muito corrompido. A bandeira que o diabo fincou dentro do cristianismo há dezenas de séculos do passado tem prevalecido, tem dado certo. O cristianismo tem fugido da pureza doutrinária. A maior parte dos cristãos tem levado um cristianismo de fachada. Eu estava olhando agora há poucos dias, o cristianismo na Europa tem diminuído bravamente. O cristianismo na Europa não tem feito muita diferença para os europeus.
As pessoas estão se tornando ateias ou ateus e agnóstico. Essa reportagem falando da Europa. Por quê? Porque as pessoas estão buscando uma confiança em si mesmo. Deus não faz mais a diferença na vida do cristianismo. Se Deus não faz a diferença na vida do cristianismo, para que eu vou ser cristão? Um cristianismo destituído de poder, um cristianismo destituído de verdades claras. Sabe, será que as fornalhas da aflição terão que se acender novamente? Será que as fornalhas da perseguição vai se acender novamente? Sim, a Bíblia é clara em dizer que vai se acender novamente. Aqueles que querem seguir piamente a Jesus serão perseguidos. Palavras do próprio Cristo, palavras dos apóstolos. Precisamos de voltar a um cristianismo puro, meus queridos, um cristianismo santo, aquele cristianismo que assinalou a igreja primitiva dos dias de Cristo, dos dias dos apóstolos. Eu olho para mim e me pergunto, que cristianismo que eu estou vivendo? Apenas de fala bonita, apenas de aparência bonita, de templos bonitos, de pessoas cheias de orgulho próprio, cheias de dinheiro, bens mundanos, bens terrenos? Nós precisamos de voltar a ser cristãos leais e genuínos. Somente assim nós vamos adentrar a Canaã celestial. Cristão que brinca de ser cristão não ficará em pé no dia do juízo de Deus. Serão destruídos. Boa parte dos perdidos os perdidos serão como areias do mar. E muitos cristãos estarão ali perdidos também, porque viveram um cristianismo de fachada. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos ama e Ele quer nos salvar. Vamos buscar viver esse cristianismo sincero, leal, como os da igreja primitiva? Vamos orar, Pai querido. Nos ajude, ó Senhor, vivermos o cristianismo verdadeiro, o cristianismo de paz, não um cristianismo de concessões com o mundo, com o erro, com o paganismo, com o espiritismo. Possamos viver aquele cristianismo da igreja primitiva, aquele que o Senhor viveu com os discípulos ali, ensinou-os. Somos tão fraquinhos, tão pecadores. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Queremos ser leais ao Senhor, portanto, dê-nos o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes. Louvado seja o teu nome por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, eu agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.